O filme começa quando o mistério revela a identidade secreta do Homem-Aranha, o que nos leva ao terceiro filme do pior Homem-Aranha de todos os tempos, o Homem-Aranha da geração Y, o Tom Holland, um garotinho juvenil criado a leite com pera, que por 5 filmes anteriores se demonstrou completamente dependente do Tony Stark. Tudo é arruinado quando a identidade do Homem-Aranha é revelada e Peter Parker perde a sua privacidade. Típico dessa geração de filhinhos de papai, quando Tom Holland subitamente tem que lidar com o mundo real, ou seja, um mundo onde as pessoas no geral te odeiam, e ele não sabe lidar com a situação, típico da geração Millennials, e se sente muito culpado por estar arruinando os sonhos dos seus amigos da diversidade, a namoradinha sem sal e o amigo gordinho filipino. Ao invés de agir como homem e assumir suas responsabilidades, quer dizer, tirando o fato de ele arrumar um advogado para não ir em cana, que por sinal é o Demolidor da Netflix ou da série da She-Hulk, porque não dá para entender as linhas cronológicas da Marvel. O Homem-Aranha Millennial vai fazer o que todo Millennial faz quando está num aperto: chorar e pedir ajuda para um boomer. Por isso este Homem-Aranha foi pedir ajuda para o Doutor Estranho para ver se conseguia voltar no tempo ou alguma outra coisa para esconder sua identidade secreta. O adulto dessa história, que deveria ser a voz da razão, na verdade, é apenas mais um cuzão inconsequente que aceita fazer a droga de um feitiço que pode influenciar todo o multiverso e trazer consequências infinitamente piores que o estalo do Thanos, pois afetaria todo o multiverso. É claro que no meio desse feitiço importantíssimo e sério, que pode afetar toda a existência do multiverso, o Homem-Aranha Millennial fica igual um imbecil interrompendo o adulto até que o feitiço sai de controle e dá toda a merda do filme. O feitiço do Doutor Estranho não apenas deu errado, mas ele também trouxe dos multiversos vários vilões que odeiam Homem-Aranhas juvenis. Agora os vilões dos filmes do Homem-Aranha da Sony estão soltos e o Homem-Aranha Millennial precisa dar uma de treinador Pokémon e sair capturando esses vilões com um chicote mágico que tem a mesma função de uma Pokébola. Usar uma força-tarefa de magos de elite? Usar contatos da SHIELD? Usar amigos vingadores? Nada disso para caçar esses vilões de altíssima periculosidade. Peter Parker Millennial vai usar seus 2 amigos sem superpoderes, e pior que essa porra dá certo, e ele consegue capturar todos esses vilões. Na hora de devolver estes vilões para seus mundos de origem, entretanto, o Peter Parker Millennial descobre que todos eles serão mortos nos seus respectivos filmes. Então fica com dó e faz a maior cagada de todas: rouba o cubo da feitiçaria e luta com um Doutor Estranho absolutamente nerfado que jamais seria derrotado para um Homem-Aranha juvenil. Mas como o filme é do Homem-Aranha, o Doutor Estranho é derrotado pela conveniência do roteiro e fica preso na dimensão espelhada até o final do filme. O plano desse Homem-Aranha é levar 5 super-vilões malvados e criminosos para morar no apartamento do namorado da tia. Óbvio que uma ideia sem noção dessas só podia dar em merda. Ainda mais quando um desses 5 super-vilões é o Duende Verde, o maior psicopata da história. Nesse processo, o Peter Parker consegue reprogramar o chip inibidor do Dr. Polvo para ele voltar a ter uma consciência amigável e usar um reator Stark no Homem Elétrico para sugar a sua energia, enquanto o Homem-Areia esperava no apartamento sujando todos os móveis da tia May e o Homem-Lagarto esperava na van. Porém, o Duende Verde que estava por ali, só observando como esse Peter é inocente, se revela e faz uma palestra motivacional de como os vilões têm de ser vilões e a revolta dos supervilões acontece. O Electro rouba o reator Stark e dá um puta choque no Dr. Octopus, derrubando-o do prédio. Enquanto o Duende Verde entra no pau com o Homem-Aranha e o Homem-Areia vira areia e sai voando como poeira pela janela. O Homem-Aranha saiu no pau com o Duende Verde, quebrando várias lajes de isopor. Depois da porradaria, o Duende Verde aciona o planador e manda direto na tia May, que morre da maneira mais fajuta, irresponsável, forçada e burra possível,
Qualquer idiota sabe que uma mulher sem superpoderes não deveria estar rodeada de ultravilões no apartamento do ex-namorado. Então, a tia May morre nos braços do Homem-Aranha milenial e fala pra ele que com grandes poderes e blá blá blá. Como sempre em clichês de filmes, a polícia aparece dando tiro pra todo lado e o Homem-Aranha foge. Enquanto isso, o gordinho filipino do nada, na cena mais sem noção que eu já vi, aprende a abrir portais para convocar os dois Homem-Aranhas. Quando o Homem-Aranha da geração X, Andrew Garfield, e o Homem-Aranha Boomer, Tobey Maguire, chegam, o amigo do Homem-Aranha Millennial explica que neste universo existe um Homem-Aranha imbecil, retardado, fajuto e juvenil que quer colocar todo o multiverso em perigo porque quer salvar os vilões e transformá-los em bonzinhos. Os dois Homem-Aranha, aparentemente afetados por algum vírus de retardadice, apenas concordam em ajudar nesse plano idiota. Então, os dois Homens-Aranhas vão de encontro do Homem-Aranha milenial, junto com a namoradinha sem sal e com o amigo gordinho filipino. E encontram o Homem-Aranha milenial, que estava chorando em cima de um prédio, para consolá-lo e falam de suas perdas passadas e que essas idiotices fazem parte da vida do que é ser um Homem-Aranha. Então, os três vão para o apartamento do Homem-Aranha, Peter 1, e começam a fazer antídotos para curar os vilões de seus poderes e mandarem eles de volta para os seus respectivos universos. Depois de fazerem os antídotos e bolarem um plano, o Peter Garfield aproveita para encoixar o Peter Maguire e o Peter Holland pergunta para o Peter Maguire se ele só solta teia pelo pulso ou se sai por outro lugar também. Os três Homem-Aranhas vão para a Estátua da Liberdade participar de mais uma luta final no escuro com um CG pior que o jogo do Homem-Aranha. Nada de surpreendente até aqui. No meio dos andaimes, os três Homem-Aranha lutam contra 4 vilões, Homem-Areia, Eletro e Lagarto, num combate absolutamente sem emoção que leva a lugar algum. O amigo filipino acidentalmente liberta Strange da dimensão espelhada, que assume o controle do feitiço e trabalha para proteger o universo atual, enquanto as barreiras começam a se quebrar entre os outros universos. Quando o Duende Verde aparece, ele explode o cubo mágico interdimensional, porém a Caixa da Morte explode nas mãos do Doutor Nerfado Strange. Então, o escudo gigante do Capitão América cai da Estátua da Liberdade, destruindo todos os andaimes e derrubando a namorada do Peter da geração Milênio, mas sendo salva pelo Peter Garfield, coisa que ele não conseguiu fazer no outro filme, criando um ringue perfeito para a luta final. O Homem-Aranha Millennial, num excesso de raiva, vence a luta contra o Duende Verde, enfia a porrada nele, mas não o consegue matar, porque o Homem-Aranha Boomer intervém só para tomar uma facada nas costas que não dá em nada. Pra que essa cena da facada, então? Aí, o Homem-Aranha Millennial enfia a injeção para transformar o Duende num velho bonzinho, porque não existe pessoas realmente malvadas. O Doutor Estranho, aliás, só aparece porque o gordinho abriu um portal sem querer para ele. Do contrário, ficaria preso pela eternidade na dimensão espelhada. O Doutor Estranho então revela que o multiverso está se rasgando, e a única forma de impedir isso é conjurando um feitiço de fazer o mundo inteiro esquecer do Peter Parker. E dessa vez ele simplesmente aceita, o que deveria ter feito lá no começo do filme e nos poupado de 2 horas de nonsense. Então o Peter Holland vai se despedir de sua namorada e do seu amigo filipino. Enquanto isso, o Doutor Estranho conjura o feitiço do esquecimento e fecha os rasgos temporais enquanto os supervilões desaparecem um a um junto com o Peter Garfield e o Peter Maguire. Nessa hora, os nerds choraram no cinema. No final, o Peter Parker Millennial pede um donut na loja da ex-namorada, sem graça, que não o reconhece. Então ele vai viver sozinho num apartamento alugado e fajuto para ver se num próximo filme ele se comporta como alguém mais maduro. Nerds sem senso de roteiro amaram o filme com o fundo do coração, e um bando de gado nerdola impulsionou a bilheteria. Apesar do filme ser corrido, mal encenado, cheio de partes forçadas e com um roteiro previsível,
O fato de ter um fanservice a cada 5 minutos é o bastante para os nerds amarem esse filme e fazerem dele um grande sucesso de bilheteria. Em uma cena no meio dos créditos, Ed Brock e seu companheiro simbionte, Venom, estão sentados em um bar e conversam com o barman sobre outros super-humanos e o Blip. Enquanto pondera como proteger este novo mundo, a dupla é rapidamente transportada de volta ao seu universo pelo feitiço de Strange, sem saber, deixando uma parte do simbionte no balcão. Então é isso, meu caro nerdola. Se você também não entende como esse roteiro virou sucesso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário explicando por que todo mundo ama um filme cheio de nonsense e fanservice barato. Deixa o like e ativa o sininho para mais análises ácidas, porque por aqui, só o que vale é cutucar o vespeiro. Nos vemos no próximo vídeo ou no próximo multiverso.